Olá, pessoal, bem-vindos à nossa aula 2. Nessa aula, nós vamos estudar quem foi Mendel e quais foram os experimentos realizados por Mendel. Gregor Mendel, ele foi um monge e biólogo que viveu entre 1822 e 1824. Ele foi o primeiro a dar uma solução para os problemas de hereditariedade. Ele também é chamado de pai da genética. E ele fez os experimentos dele com ervilhas. E esses experimentos, eles acabaram esclarecendo como a herança ela é transmitida. Então, apesar dele estudar características especificamente de ervilha, ele conseguiu, com base nos resultados e na análise desses resultados, estabelecer leis que são válidas para a maioria da nossa genética, e para a maioria dos casos de transmissão dessas características. Um ponto muito importante no estudo de Mendel é que ele utilizou populações estatísticas significantes. Mendel, além de estudar biologia, ele também era entusiasta da matemática e da estatística, então ele acabou atrelando os dois tipos de estudos. Dificilmente um outro botânico da época teria obtido o mesmo resultado de Mendel, porque ele foi pioneiro na utilização da estatística para análise dos dados do estudo de botânica que ele estava realizando com essas ervilhas. Então, esse aspecto da estatística foi essencial para Mendel conseguir visualizar os padrões na transmissão da herança. Mendel ele viveu até 1884 e ele publicou o seu trabalho em 1865. Entretanto, ninguém na época deu ouvidos a Mendel. Ele mandou o trabalho dele para diversas universidades, para diversos cientistas renomados da área. Inclusive, ele mandou uma cópia do seu trabalho para o Darwin, que foi quem descobriu a seleção natural. E mesmo assim, ninguém deu ouvidos aos resultados que ele tinha obtido. Só deram atenção ao trabalho de Mendel em 1900, quando ele já tinha morrido. Como eu disse, a escolha pelas ervilhas foi ótimo para a resolução das dúvidas que Mendel tinha com relação à hereditariedade. Quais eram as características que essas ervilhas tinham que fizeram delas um ótimo objeto de estudo? Primeiro, elas tinham um ciclo de vida curto. Então, assim que Mendel fazia a reprodução, elas já nasciam, já produziam as sementes, então isso tornava muito mais fácil a análise. Elas produziam muitos descendentes, possibilitando a análise estatística dos dados. Como a gente viu no slide anterior, o diferencial de Mendel foi que ele conseguiu produzir populações estatisticamente relevantes. E isso foi possível porque a ervilha ela se reproduzia e produzia muitos descendentes. Então, como tinha muito descendente, ele tinha uma população estatística bastante forte para ele conseguir analisar esses resultados. Elas eram fáceis de cultivar, tinham caracteres bem visíveis, então aqui eu já vou explicar quais eram as características que ele utilizou. As suas flores são bissexuadas e se reproduzem por autofecundação. Então, quando Mendel obtinha uma planta que era pura e ele queria cruzar com o indivíduo com a mesma característica, era só fazer a autofecundação nessas plantas, que é como se essa planta estivesse cruzando com o clone dela, que aí ele conseguia avaliar melhor como que os descendentes seriam produzidos. E além de ser possível fazer a autofecundação, ele também podia fazer a fecundação cruzada. Então, ele manualmente pegava o pólen de uma flor, colocava em outra flor, sempre escolhendo qual característica que ele queria cruzar. E com isso, ele tinha um total controle sobre a reprodução dessas plantas. Aqui nós temos algumas características que essas plantas tinham e que foram utilizadas por Mendel nos seus estudos. Geralmente, a gente utiliza somente a questão é mais comum, né? A gente estudar mais a questão das sementes com relação à cor e à textura. Então, sementes amarelas e verdes, sementes lisas e rugosas. A maioria dos exemplos que a gente vê em genética estão relacionados com essas características aqui. Mas Mendel também estudou as outras características dessa planta. Então, por exemplo,
a posição da flor, podia ser axial ou terminal, no meio do galho ou no final do galho, a cor dessas flores, que podiam ser brancas ou púrpuras, a altura da planta, que podia ser alta ou baixa, e a vagem, com relação à forma, que podia ser inflada ou comprimida, e com relação à cor, que podia ser amarela ou verde. Então, só relembrando, pessoal, 2 pontos muito importantes nos experimentos de Mendel: a escolha de um objeto de estudo, que no caso foram as plantas de ervilha, e também a análise estatística dos dados. Então, são esses 2 pontos principais que foram essenciais para o sucesso dos experimentos de Mendel. Vamos ver aqui um exemplo de um cruzamento e as proporções que Mendel observou. Então, Mendel iniciou os cruzamentos com plantas puras, ou seja, se elas se autofecundassem, todos os seus descendentes teriam as mesmas características. Então, geralmente, essa geração parental, que a gente chama, é formada por indivíduos puros. Então, por exemplo, aqui a gente sempre na primeira lei de Mendel vai analisar uma característica por vez, certo? Então, aqui a gente está analisando o formato da semente, né? Se a semente vai ser lisa ou rugosa. Então, aqui a gente tem a geração parental, né? A que vai ser a primeira geração que a gente vai fazer o estudo. A gente tem uma planta com semente lisa e uma planta com semente rugosa. E essa planta com semente lisa é pura e a com semente rugosa também é pura. Ou seja, se essas plantas com semente lisas se autofecundassem, todos os descendentes teriam sementes lisas. E o mesmo se estende às plantas com sementes rugosas. Como essa planta aqui também era pura, se a gente fizesse a autofecundação dessas plantas, todos os descendentes teriam sementes rugosas. Então, aqui temos 2 indivíduos puros. A semente lisa, ela vai ser determinada por um alelo dominante. Então, aqui, os alelos, o gene para a característica semente lisa rugosa, a gente vai chamar de R. Quando o indivíduo é errão, ou seja, ele vai ser homozigoto dominante, ele tem a semente lisa. Então, o alelo para a semente lisa é dominante. E quando o indivíduo ele tem semente rugosa, ele vai ser homozigoto recessivo, vai ser errinho. Então, aqui a gente vai fazer o primeiro cruzamento. Esse indivíduo R, ele só consegue produzir gametas R, porque quando for dividir aqui esse material genético para os descendentes, vai um R para uma célula, outro R para outra célula. E como ele só tem o errão, todos os descendentes vão ser dominantes. E a mesma coisa a gente fala aqui para um indivíduo com semente rugosa. Como ele só tem o alelo recessivo, todos os gametas dele terão um alelo recessivo. O que aconteceu? Mendel cruzou, então, esses 2 indivíduos da geração parental, que são puros, e obteve a primeira geração de filhos, que a gente vai chamar de F1, que é esse mesmo F1 que está representado aqui na nossa ilustração. E quando ele cruzou esses indivíduos, ele percebeu que todos os descendentes, vocês entenderam? Todos os descendentes tinham sementes lisas. Ou seja, quando juntava um alelo dominante com um alelo recessivo, eu tinha um indivíduo heterozigoto. Ou seja, ele vai ter aqui um alelo dominante recessivo. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula.
Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Recessivo. Quando a gente tem esse indivíduo heterozigoto, esse alelo dominante, a característica, ou seja, o fenótipo que ele vai estabelecer, vai dominar sobre o recessivo. O recessivo ele vai ficar dormente nessa geração, por isso que ele não aparece e por isso que todas as sementes elas são lisas. E aí, o que Mendel fez? Ele pegou essa primeira geração composta por todos os indivíduos de semente lisa, só que perceba a diferença. Aqui era semente lisa, na geração parental. Aqui na primeira geração de filhos, F1, também é semente lisa. Entretanto, na geração parental, o indivíduo era homozigoto dominante. Aqui na primeira geração de filhos, o indivíduo tem semente lisa, entretanto, ele é heterozigoto, certo? Então, o que Mendel fez? Pegou esses indivíduos com semente lisa da primeira geração de filhos F1 e fez uma autofecundação. Cruzou esses indivíduos com eles mesmos. Então, na prática, é como se eu estivesse pegando o indivíduo heterozigoto para semente e cruzasse com outro indivíduo também heterozigoto. Então, é como eu estou cruzando aqui a própria planta com ela mesma. E aí ele observou qual que foi o resultado que ele obteve na segunda geração de filhos, que é o F2. Então, o F2 está representado aqui por esse quadrinho aqui. Aí, o que ele percebeu? A gente tinha indivíduo com semente lisa, homozigoto dominante. A gente tinha indivíduos aqui, ó, nessa diagonal, com semente lisas, que eram heterozigotos. O heterozigoto também aqui embaixo. E também indivíduos que eram homozigotos recessivos. Então, R1 que está aqui no cantinho aqui de baixo. E aí, ele fez isso, aqui a gente está demonstrando com semente lisa, mas ele fez o mesmo estudo para a cor da flor, para a localização da flor na planta, para o formato da vagem, para a cor da vagem, para a cor da semente, e ele sempre obtinha essa proporção aqui, basicamente. Então, tá vendo que eu tenho um indivíduo homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos e um indivíduo homozigoto recessivo. E esse padrão foi estabelecido para todos os cruzamentos que Mendel fez. Então, na primeira lei, a gente sempre está vendo a proporção de 1 para 2 para 1. Um homozigoto dominante para 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, certo? Então, esse daqui vai ser a proporção que a gente geralmente encontra na primeira lei de Mendel. A gente vai ver que existem alguns casos que a gente tem alteração dessa proporção. E se tem alteração dessa proporção é porque fugiu alguma regra aqui de Mendel, ou porque os genes eles não eram alelos, ou porque a gente tinha a questão de genes letais, que a gente vai ver mais para frente. Então, foi sempre alguma coisa que aconteceu que interferiu nessa proporção da primeira lei. Mas, em todos os casos da primeira lei que a gente tem genes que são alelos, lembrando que são aqueles genes que estão localizados no mesmo locus de cromossomos homólogos, a gente sempre vai ter esse mesmo resultado. Outra coisa bastante interessante de observar é que aqui a gente, apesar dos pais serem sempre com semente lisa, a gente teve 1/4, né, dos filhos com semente rugosa. Lembra que eu falei que o gene da semente lisa, ele é dominante, né, sobre o da semente rugosa, e aqui no indivíduo heterozigoto, apesar de ele não aparecer, ele fica dormente e ele vai aparecer quando? Nas próximas gerações. E foi o que aconteceu, ele apareceu aqui na próxima geração. Para fazer esse quadro aqui, a gente tem que sempre fazer a combinação com os gametas possíveis. Os 2 pais aqui dessa geração F1, eles eram heterozigotos para a cor da semente. Então, eles eram Rão, Rinho, e aqui também, Rão, Rinho. Aí eu faço aqui a primeira combinação. Esse primeiro quadradinho vai ficar Rão, Rão. Esse segundo vai ficar o Rão aqui dessa linha com o Rinho da coluna. Então, vai ficar heterozigoto. Aqui é a mesma coisa, eu vou ter o Rão da coluna com o Rinho da linha, vai ficar heterozigoto. E aqui Rinho e Rinho. Homozigoto recessivo. Certo, pessoal? Com base naqueles resultados que Mendel obteve, ele estabeleceu a primeira lei de Mendel. Então, o que diz a primeira lei de Mendel? Primeiro, cada caráter é condicionado por 2 genes, um deles proveniente do pai e outro da mãe.
Lembra que a gente falou que esses genes, cada gene é formado por um par de genes alelos, né? Então, a gente vai ter os genes alelos, sendo que um veio do pai e outro veio da mãe. E depois, o que diz essa lei? Apenas um dos genes é fornecido a cada gameta produzido. Então, vamos analisar aqui a relação da meiose com a primeira lei de Mendel. Então, imaginemos que aqui, ó, a gente tem esse indivíduo da geração F1. Lembra que aqui, geralmente, na geração F1, na primeira lei de Mendel, a gente tem sempre um indivíduo que é heterozigoto. Então, aqui eu tenho o indivíduo azão, azinho. Quando é essa célula? Imagina que isso daqui é uma célula que vai dar origem a células sexuais. O que vai acontecer? Esses cromossomos, eles vão se duplicar. Então, tá vendo que eu tinha o azão aqui, ele se duplicou, formou duas perninhas, né, de cromossomo azão, e o azinho aqui, ele também se duplicou, formando duas perninhas, que seria aquele formatinho em X que a gente viu na aula anterior. Aí, a primeira fase da meiose, a gente vai ter a separação desses cromossomos homólogos. Então, vai vir um cromossomo com esses dois alelos dominantes para uma célula e o outro cromossomo com os dois alelos recessivos para outra célula. E a segunda fase da meiose vai ser a separação dessa cromátide irmã, que vai ser essa cromátide que está ligando as duas perninhas do nosso cromossomo. Então, vai vir um cromossomo para uma célula, o outro cromossomo vai vir para outra. E aqui é a mesma coisa, esse azinho, ele vai se dividir, vindo um azinho para uma célula, um azinho para outra. Veja que uma célula na meiose vai dar origem a 4 células sexuais. E que essas células filhas, cada uma dessas 4, elas têm metade do material genético que a célula mãe tinha. Então, tá vendo que a célula mãe ela era azão-azinho. E os gametas que vão dar origem, eles vão ser ou somente azão ou somente azinho. E é importante que esses gametas tenham metade do material genético da célula mãe, porque esse gameta aqui ele vai se unir com o gameta do pai, por exemplo. E aí, quando ele se unir com o gameta do pai, aí ele vai formar uma célula com a carga genética esperada para o indivíduo. Então, pessoal, nessa primeira lei de Mendel, ele vai tratar dos genes, onde um deles vai ser proveniente do pai e outro vai ser da mãe. E quando a gente tem a formação do gameta, apenas um desses genes vai para cada gameta. Isso daqui é muito importante, voltando aqui para o slide anterior, quando a gente vai fazer esse cruzamento, né? Porque a gente tem que, para formar essa tabela aqui, a gente vai considerar os gametas que são produzidos. Então, aqui os gametas que são produzidos pelo pai e os gametas que são produzidos pela mãe. E aí a gente vai fazer todas as combinações que são possíveis. Ok? Então é isso, a gente terminou nossa segunda aula sobre a primeira lei de Mendel. Nos vemos na próxima aula. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!